Bom dia, galera. Vamos começar mais um Morning Call. Hoje é dia 30 de 8 de 2018. Mercado global mais tenso hoje. Guerra comercial volta a entrar no radar. Tem a questão aí de, pelo que eu entendi, um deadline aí para o Canadá acertar aí a sua aceitação daquele acordo com o México até amanhã. Há interesses de ambos os lados, né, para que isso saia, mas o Canadá obviamente tem muito mais força que o México. Vamos ver. Mercado asiático europeu todo no vermelho, com exceção do Nikkei, que fechou ligeiramente em alta, uma alta muito inexpressiva, tá? O restante está tudo em baixa, tudo no vermelho. E, bom, emergentes de novo chamando a atenção aí do mundo, seja a Turquia e agora a Argentina. A Argentina ontem a gente viu aqui em tempo real, né, pelas minhas agências de notícia, que a Argentina pediu aí daquela linha de crédito que tinha fechado com a FMI de 50 bilhões, pediu ontem 29 bilhões de dólares, tá, para já usar para pagamento de dívidas de curto prazo para o ano que vem. Com isso, o peso se desvalorizou, peso argentino 7,6%, inflação da Argentina já na casa dos 32% ao ano, tá? Taxa de 32 ou 36% ao ano, taxa de juros lá já em 45%, tá? Então a gente começa a ver aí uma deterioração de alguns emergentes. Ah, mas e a Argentina? A Argentina não conta. Bom, vamos torcer para que os investidores tenham aprendido ao longo das últimas décadas que Buenos Aires não é a capital do Brasil, tá? Principalmente os americanos. Vamos lá. Além disso, ontem o Temer desistiu de vetar pro orçamento do ano que vem, vetar o reajuste para o funcionalismo. Isso vai nos custar 38 bilhões de dólares a mais para o ano que vem. O que a galera de Brasília diz é que o Temer está vendo que nenhum candidato a presidente está realmente se comprometendo com reformas, talvez até porque eles não saibam nem como fazer, eles não sabem qual vai ser a coalizão que vai vencer, qual vai ser a base parlamentar, nada anda nesse país se não for aprovado no Congresso. O Congresso talvez seja um dos mais corruptos do mundo, mais fisiológico do mundo, né? Então meio que os caras não querem discutir assuntos que são realmente bastante indigestos, que podem consumir votos. Eles não querem discutir isso agora. Então isso deixa o mercado estressado, e com isso o Temer simplesmente falou: bom, para que eu vou, já estou impopular, vou aprovar mais coisa impopular agora? Não, eles que se virem ano que vem, tá? Então são 38 bilhões a mais, orçamento aí de 1 trilhão e 400 bilhões, agora que sobrava aí 111 bilhões aí para o governo poder operar, vai tomar agora uma tungada, vai ficar com 90 bi aí, ou seja, por conta do teto de gastos vão ter que cortar investimento em saúde, educação, etc., que é onde pode cortar. O pessoal da esquerda fala muito de que o teto de gastos é para tirar dinheiro da educação, da saúde e da segurança. Errado. Não é para tirar. O teto de gastos é para limitar os gastos. Corte gastos que sobra mais para a educação. O que acontece é que não estão cortando os gastos. E aí fica menos para saúde e educação. Ou seja, eles invertem as coisas, esses malditos militantes da esquerda e a própria esquerda, os políticos da esquerda. Eles invertem. Né? O funcionalismo para eles público está no céu, porque eles sempre foram eleitos pelo funcionalismo público. Né? Aquela história, esse país é uma vergonha. Cara, isso aqui é um lixo. Farinha é pouca, meu pirão primeiro, cara. Até quando? Até quando vamos ficar com esse comportamento autodestrutivo, egoísta? E metendo pau em Brasília o tempo todo. Tudo bem, eles não têm
acho que é 1% que escapa lá, mas e o resto dos brasileiros? É 1% que escapa também, todo mundo quer mamar se puder, né? Começar pelo funcionalismo público, que são os salários mais altos do país. Ah, mas peraí, tem muita gente que ganha pouco, que também são os salários mais desiguais do país. Nego ganhando um salário mínimo, 2 salários mínimos e nego ganhando 50 mil reais por mês. E agora o teto do funcionalismo vai subir para 39 com a aprovação do aumento do judiciário, que é a referência para o funcionalismo. Quer dizer, não fizemos reforma da Previdência, não fizemos reforma do funcionalismo público e ainda estamos aumentando despesa para 2019. É uma bomba, uma desgraça. Ontem, um seguidor aí no YouTube comentou: eu gosto muito das suas análises, mas você tem um viés muito baixista para o Brasil. Pô, meu, nós somos 208 milhões de violinistas dentro de um Titanic, sabe? O barco está afundando e todo mundo tocando violino. Pô, meu, a minha vida está garantida. E a dos meus filhos? Vou deixar, se Deus quiser, dinheiro suficiente para eles não se preocuparem com isso. Mas e aí? E o restante do Brasil? Não adianta eu ficar vivendo numa ilha, numa redoma de vidro protegida por segurança, com cerca elétrica sendo verificada 2 vezes por dia. Se eu tiro o telefone do gancho e não falar alô em 10 segundos, em 30 segundos tem aí uma patrulha na porta da minha casa para ver o que está acontecendo, sabe? Não adianta viver, sabe? Se não houver condições de oportunidade para todos, não temos um país. Não temos um país. É lamentável. Mas vamos lá. Ô, Volve, o que você está fazendo aqui, rapaz? O que você está fazendo aqui? Vem. Não, agora você não morre. Não, sem carinho. Bom dia, rapaz. Bom dia. Vem aqui para fora, vem. Não. Vem para fora. Isso. Fazendo aqui o morning call, aparece meu cachorro. Ele vai dar a volta na casa e vai entrar de novo por aqui. Vamos lá, segue o baile. Minério de ferro futuro tem alta de 0,2 em Dalian. E minério de ferro à vista recua 2,2 em Qingdao. Ontem tinha subido 2 e pouco, hoje devolve tudo. Tá? Opa, ele já entrou de novo na casa. Deixa eu fechar a porta aqui. Bom, dólar sobe 4% em cima da lira turca, tá? China divulga plano para cortar impostos e reduzir custos. Saiu aí a pesquisa Data Poder 360. Eu não sei qual é o impacto dessa pesquisa no mercado, tá? Porque não é um Ibope, não é um Datafolha da vida, tá? Mas está divulgando que Lula lidera com 30%, bem menos do que os 39% que saíram no Ibope, Datafolha. Bolsonaro tem 21%, Ciro Alckmin 7%, Marina 6%. Só que tem um detalhe, eles fizeram, não sei como eles fizeram isso, eles fizeram uma pesquisa, uma estatística aí que o Haddad, com a transferência de votos do Lula, tem condição de chegar no segundo turno com 34%. Vamos ver como é que isso vai refletir no mercado, tá? Além de todo o mercado global tá no vermelho, tá? Lembrando, amanhã é rolagem de dólar, hein? Então cuidado, a partir de hoje para amanhã o dólar pode ficar mais instável. E amanhã, no dia da rolagem, tem um leilão de linha que está sendo dito aí pelas mesas de tesouraria que o Banco Central está querendo passar um recado de que chegou no teto, tá? Vai fazer leilão de linha, tipo assim, se isso não saciar a fome por dólares do mercado, pode vir intervenção daquelas que a gente sabe que quando acontece, se a gente está comprado, 20, 30, 40, 50 pontos na cara, tá? Então muito cuidado a partir talvez de segunda-feira no novo contrato, tá? No contrato V18, a gente vai migrar, amanhã fazer a rolagem do U18 para o V18.
CSN cancelou os dividendos mesmo, tá? O Gustavo estava querendo essa informação aqui do Valor Pro, cancelou os dividendos mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso, por enquanto. É isso aí. Corrida eleitoral e pressão sobre emergentes ditam negócios. Vamos dar uma olhada com calma. Cenário de mercado, né? Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Então, essa questão aí dos 30% com intenção para o Lula, amanhã tem reunião extraordinária, né, no TSE para decidir justamente essa questão aí da candidatura do Lula. Não é ainda em relação à impugnação, apesar do que a defesa do Lula tem até meia-noite de hoje para apresentar as suas argumentações, os seus recursos. Então pode ser sim que o Barroso queira já liquidar a fatura amanhã e impugnar, mas amanhã, a princípio, a discussão é para saber se o Lula pode continuar aparecendo no programa eleitoral, já que ele não é candidato. Quer dizer, ele é candidato pelo PT, mas ele é um candidato preso, né? Ficha suja. Então amanhã se discute a princípio a questão da propaganda eleitoral, mas o Barroso pode amanhã já impugnar, né? Vamos ver. Está bem alinhado com a Rosa Weber e com o Fachin, que são do Supremo, que estão no TSE também. O comportamento de moedas nos mercados emergentes deve ser a tônica do dia. A lira turca abriu a sessão já em queda forte por volta das 8 horas, desvalorizava cerca de 3,5, a gente viu agora que são 4. O rende sul-africano também perdendo 1,80. Porra, o peso argentino, já falei ontem, caiu 7,6, então ó, o dólar real hoje deve subir, hein? E aí tem que ver aí o Bacen como é que vai reagir, tá? Os mercados estão atentos também a mais resoluções relacionadas à disputa comercial, já que o otimismo de um acordo no âmbito da NAFTA pode ser fechado até sexta-feira, tá? Mas não supera o imbróglio, não supera o sentimento que o imbróglio dos Estados Unidos com a China, isso deve ser prolongado. Blá blá blá, que o Canadá está sob pressão, mercados acionários, entretanto, o otimismo permanece, e os índices ontem, bom, vamos lá, acabou, acho que era só isso. Vamos olhar os gráficos agora. Cadê? Tá aqui. Bom, vamos lá. Yields de 30 anos caem, yields de 2 anos caem, yields de 10 anos caem, ou seja, bond subindo, procura por segurança, tá? Spread de 2 anos com 10 anos, ó, tá em 20 pontos hoje, tá? Ainda há pouco estava em 19, voltou a ficar na faixa de 20 pontos. O spread ontem estava em 21, hoje, agora nesse minuto, o spread em 20 pontos. E relembro vocês aquela matéria que esses spreads baixos, né, por exemplo, chegou a 18 aí na segunda-feira, sempre foram sinais de recessão, tá? O spread entre a curva de juros de curto e de médio prazo, aqui 2 e 10 anos dos bonds americanos. Bom, vamos ver China, Xangai, cadê? Xangai cair fechando com 1,14 de baixa, tá? Então, ó, aquilo que eu comentei ontem, olha que legal. Por favor, assistam o Morning Call de ontem, que vocês vão ver eu comentando desse cenário possível bandeirinha, que eu não via muita força nesse tipo de movimento. Esse tipo de movimento estreito como estava ontem, normalmente é prenúncio de uma bandeirinha para ser perdida, então no caso é tomada de baixa. Hoje, a princípio, estamos perdendo a bandeirinha aqui de Xangai. Foi dito isso ontem, tá? Vamos lá.
DAX estava caindo quando eu acordei, estava caindo quase 1%. Agora deu uma melhorada, tá? Deixando uma sombra aqui, mas a princípio não acredito que isso aqui vai virar para positivo. Vamos deixar aqui um topo mais baixo que o anterior, tá? E aí pode ser que ele volte amanhã a cair para vir testar fundo. As duas bolsas mais importantes, né? Acho que fora aqui dos Estados Unidos que vale a pena acompanhar é o DAX na Europa, referência na Europa, além do FTSE, tá? Mas o DAX, obviamente, a Alemanha tem tido um protagonismo, né, nas economias monumental, é o líder aí da União Europeia, né, do que vai sobrar da União Europeia pós-Brexit, já era antes, vai ficar mais forte agora na União Europeia, então é uma bolsa super importante. Xangai, não só pela correlação com commodities e com o nosso mercado, como também por conta de ser uma referência aí mundial desde que se tornou a segunda maior economia do mundo, tá? Bom, DXY, dólar index subindo, tá? Vamos olhar diretamente o euro. Euro então caindo, tá? Euro deixou um enforcado ontem naquele alvo que eu tinha plotado aí para vocês nos 60 minutos, tá? Deixou um alvo aí nos 60 minutos, tinha plotado isso no início da semana e com isso ele chegou a fazer um falso rompimento, voltou, ficou 2 horas acima da resistência, mas voltou para debaixo dela, voltou a testar essa resistência e segue caindo, que dá um pivôzinho de baixa, tá? Vamos ver o dólar real, como é que já tá? Se já tem negócios hoje. Ó, 18 horas, dia 30, ainda não abriu, ainda não começou a negociação no dólar real lá fora, tá? Estamos refletindo ainda a queda de ontem no spot, tá? Vamos lá, eu tenho aqui, acho que peso argentino, só para dar uma ideia do tamanho da encrenca aqui, ó, o SDRs. Essa aqui é a alta que nós tivemos ontem. No peso argentino, tá? A coisa ficou bem estressante ontem lá na Argentina. Macri fez anúncio aí, fez comunicado nacional aí por conta do uso da linha de crédito do FMI, mas isso não acalmou os investidores, que foram as compras de dólar, tá? 7,6%, se não me engano, de alta no dólar ontem, tá? Lira turca. Lira turca se desvalorizando 5% nesse minuto, tá? 5% nesse minuto, volta a mergulhar e volta aí para o patamar daquele fundo, né, que a gente viu quando o Trump anunciou as tarifas de 50%, tá? Vamos olhar no gráfico SD TRY, que eu fiz um estudo ontem, tá? Tá aqui, ó. Eu fiz um estudo ontem, eu sei que estava aqui plotado. Eu comentei com vocês justamente esse movimento de que a lira turca voltaria aos patamares da semana retrasada, até porque não tem solução o caso da Turquia, tá? Tem 80 bilhões de reserva e 120 bilhões para pagar até o final do ano. Tem que pedir ajuda da FMI. Só que o Erdogan, ditador, genro no Banco Central, não quer aumentar juros, tá caminhando para virar mais um Maduro, tá? Só que no lugar mais explosivo do planeta, que é no Oriente Médio, ali entre o Oriente Médio e a Europa, um pé na Ásia e um pé na Europa. E o que ele vai fazer? Declarar a moratória, default da Turquia, se não pagar essas dívidas, fazer reestruturação? Porra, isso vai causar um rebuliço no mercados emergentes tremendo, tá? Eu queria dar uma olhada, eu esqueci de olhar anteontem, como é que ficou Facebook, Google e Twitter, depois dos comentários do Trump, que ia começar a monitorar essas 3 empresas, né? Não sei se chegou a ter grande movimento. Oi, amor, tá saindo? Facebook não sentiu tanto assim. Tivemos um Dark Cloud anteontem, tá? Deixa eu ver, Twitter se sentiu.
princípio não, nada de extraordinário, tá? Ontem tivemos alta aí no Google, vamos ver. Nada, ó, olha a queda de ontem, ó, padrão de kicker aqui. Para quem não conhece esse padrão aqui, esse padrão se chama kicker, tá? Esse padrão que deu no Google ontem, kicker, tá? Um padrão de altista, tá? De alta aqui, de continuação de alta nesse caso. Hoje, inclusive, eu devo soltar uma aula no YouTube sobre padrão de continuidade. Não, hoje vai ser swing, manejo de risco para swing trading, tá? Vou soltar isso, só um minutinho, galera. Pode puxar, amor. Perdão, estava soltando a tomada do notebook da minha esposa aqui da régua. Petróleo subindo hoje. Com a alta do dólar, era esperada até uma queda aí no petróleo, né? Uma contrabalanceada, mas petróleo sobe 0,65 e Brent, né? E WTI também. Tá? Minério de ferro, vamos dar uma olhadinha. Minério de ferro futuro. Oi. Espera só um minuto, gente. Isso, vou ficar com Deus. Boa viagem. Até amanhã. Bom. Minério de ferro, então, naquela possível bandeirona, continua com alvo, então, se perder essa linha vermelha, alvo lá nos 53 dólares a tonelada, tá? Acho que aqui é só isso, não quero perder muito tempo hoje aqui não. Vamos dar uma olhada no Ibov, no SP500 e vamos mapear lá o índice e o dólar, tá? Faltando menos de 4 minutos para abrir. Ibov. Ó, anteontem deixamos um padrão aí, possível topo, né? Mas não era um Dark Cloud, mas ontem se confirmou o rompimento para cima no padrão de gift, né? Aquilo que a gente faz no gráfico intraday vale muito mais ainda para o diário. Então fizemos o rompimento de um gift, ok? A gente ficou acompanhando aqui de perto o rompimento do FIBO de 50 é que aqui não está aparecendo, tá? Mas era esse nível aqui de 50, eu mostrei isso pelo Profit, para não ficar trocando de ferramenta no meio do pregão, isso está configurado no Profit. Mas estava aqui, era uma retração de 50, super importante, junto com a média de 200 nos 60 minutos, tá? E aí a gente aqui estava monitorando que a hora que rompesse podia acelerar forte, e foi o que aconteceu, e depois passamos aí por um recuo, e agora a princípio segue fazendo um pullback, tá? Mas lembrando que também pode ser um recuo por conta de ter encontrado este topo aqui, tá? Esta região de topo aqui. Na verdade, o topo está bem no início dessa flecha azul. Deixa eu apagar essa flecha azul. Que os alvos já foram atingidos. Vocês já viram que a análise técnica funciona. Apesar de insistirem que não funciona, ela funciona. O que não funciona é o operador muitas vezes. Tá? Então tá aqui, ó, sentiu essa resistência aqui no patamar dos 78.746 e agora voltou para testar esse suporte. Como o mercado está todo vermelho, a gente acredita que isso aqui vai ser perdido, tá? A menos que o índice futuro abra com gap de baixa e ao longo da primeira hora se recupere, tá? Mas nós vemos aqui, inclusive, que da hora que o Ibov fechou, que é às 17 horas, até a hora que o futuro fechou às 18 horas,
eu estou olhando aqui, nós tivemos aí uma alta de 500 pontos, tá? Fazer um pedido para a Nelogica, quando a gente puxar a flechinha para ver quantos pontos subiu ou caiu, pô, não bota o número de pontos embaixo do cursor do Windows, que, porra, quem fez isso? Foi estagiário, ó. Ó, 400 pontos, tá? Bom, então esses 400 pontos o índice já tem de gordura para queimar em relação ao fechamento do Ibov. Ontem me perguntaram isso, por que às vezes o futuro está caindo mais do que o Ibov ou vice-versa, ou subindo mais que o Ibov? Porque tem esses pontos todos de um dia para o outro que acaba sendo descontado no dia seguinte, né? Então, por exemplo, se hoje o índice cair 1.000 pontos, o Ibov só precisa cair 600, né? Então, fazendo conta de padaria, tá? Por quê? Porque ele subiu 400 pontos a mais ontem depois do fechamento. Aí você vai olhar o Ibov e o índice futuro, vai dar uma diferença lá percentual. Aí cuidado com essas analogias do tipo, não, vai ter que colar, vai ter que ficar igual, etc. Ó, estamos abrindo o hospício, tá? Então é isso. Estamos aqui, como deve abrir em queda, provavelmente o índice deve abrir, não, certamente abrir em queda. Vamos ver até as 10 horas o que vai acontecer, mas de qualquer maneira, ó, essa zona aqui entre 78,750 e 78,390 é uma zona complicada aqui no índice, tá? Pode ficar aqui um tempão, a menos que já às 10 horas o índice futuro já tenha derretido o suficiente e para o Ibov tenha derretido mais do que esses 400 pontos, para o Ibov abrir caindo e perder essa média de 200, tá? Vamos lá então, vamos ver índice. Ó, abriu com gap, o dólar já abriu com gap de alta e segue subindo, tá? Vamos lá, vamos botar aqui as projeções de FIBO. Ontem me perguntaram, eu que sou contra adivinhar topo e fundo, o pessoal falou, pô, mas você falou de uma venda na abertura no 67, isso aí é aposta. Eu falei, não, não é aposta, gente, isso é Fibonacci, pô. Eu tô vendo isso acontecer todos os dias, né? Quase todos os dias a gente acerta alvos de Fibonacci, índice dólar. Pô, e os dias que não vai, sei lá, rompe um alvo, mas não vai no próximo, no dia seguinte abre nesse próximo e voltando. Porra, é questão de observação e de experiência no uso da ferramenta Fibonacci, não é aposta. Teve gente que falou isso no YouTube, até mesmo aqui na sala, falou, não, isso aí, né, você tentou acertar topo e fundo. Pode até ser uma tentativa de acertar topo e fundo, mas de todos os tipos de topos e fundos que a gente pode tentar acertar, para mim Fibonacci é o único que eu tento. Né? Inclusive ontem eu tentei acertar um fundo aqui nesse Fibo aqui azul e fui estopado, mas se desse certo, ó, voltava lá para o topo. Aquela história, vale a pena arriscar? Em algumas situações, que não pode arriscar o tempo todo, fazer aposta o tempo todo. Agora, algumas situações, claro que vale. Tá? Opa. Então tá aqui, ó. O dólar abriu exatamente ali no FIBO 38.2, foi até o FIBO de 61 e sai caindo. Mas é uma situação que eu não sei agora o que vai acontecer. Uma coisa é ele abrir num extremo e subir ou cair. Agora eu não tenho muita ideia do que vai acontecer, tá? Fechar o gap, vir testar LTA para subir, eu acho difícil com essa pressão toda em cima dos emergentes essa madrugada. Mas o fato é que temos rolagem e temos esse leilão de linha amanhã com a mensagem clara do BC que o dólar chegou no teto, tá? Chegou no teto. Então, fica mais um pouquinho complicado tentar definir agora, nesse minuto, o que vai acontecer. Melhor coisa é esperar a tendência ser definida, a tendência de hoje, a tendência de longo prazo é de alta, é óbvio, não precisa falar nada, tá aqui, tá? Longo prazo que eu falo para quem pensa em intraday, né? Quando a gente olha aí 2, 3 semanas é longo prazo para o day trader, né?
mas média de 200 virada para cima ainda, preço trabalhando abaixo dela, tá? Então vamos esperar a tendência do dia de hoje se definir. Primeiro pivô, seja de alta ou de baixa, se definir para a gente saber para que lado o dólar está indo, mesmo assim com sujeito a tropeções, sujeito a muita volatilidade, tá? Especialmente o dólar e o contexto que a gente se encontra, tá? Ó, então o índice com queda agora de 600 pontos, né? Nesse minuto 600 pontos, então com queda maior do que os 400 que subiu ontem depois que o Bovespa fechou. Então com isso, o Bovespa permanecer nesse patamar e o Bovespa abre negativo, e aí tem aquela questão então do FIBO de 50 e da média 200 ali que pode dar sustentação, tá? Vamos ver. Mas ou bem tivemos um gift anteontem e um gift rompido. Então, curto prazo, o Bovespa ainda nadando, subindo por aquilo que eu acho que não é uma bandeira de baixa, tá? Então é isso aí. Deixa eu botar o FIBO de hoje. Ó, o FIBO pivô de baixa de ontem que acabou não se confirmando, tá? Acaba se confirmando hoje, tá? Esse fundo aqui. Deixa eu botar primeiro alvo, era alvo de 61,8, ó. Ó, tá aqui. Primeiro alvo 485, tá? Primeiro alvo 485. 78, 485. Se perder esse primeiro alvo, o alvo de 100%, 78, 285. Lembrando que tem a retração de 60 aqui pelo meio e uma outra retração, essa em vermelha, que eu não sei, eu acho que é de 50 também. Temos duas retrações de 50 aí nessa região, tá? Deixa eu só confirmar nos 60 minutos. Não, não é retração de 50 não, estou equivocado. Pronto. Temos essa de 50, da perna maior de queda, tá? E temos agora essa retração de 50 aqui embaixo, mas essa aqui é desnecessária, vou apagar. Então, estamos trabalhando agora em cima da retração de 50 de toda essa queda. A retração de 50 que foi rompida, ó, olha como é que ela foi importante por 3 dias, né? Anteontem foi a máxima dela com o FIBO de 50, com a média de 200. Depois, anteontem, foi a máxima dela de novo, depois caiu. Ontem, rompeu e voltou para fechar abaixo dela, e a hora que passou para cima dela, fechou acima dela, deu esse movimento lindo nos 60 minutos, tá? E agora está segurando, deixando o martelinho em cima dela, tá? Mas, ó, média 200 virada para baixo. Então, vamos monitorar essa média de 200 e esse FIBO de 50, que se perder essa região, próximo suporte 77,600, tá? Então estamos falando aí 77,630, estamos falando aí de 1.110 pontos para baixo. A partir desse ponto que a gente está agora, né? Claro que de repente uma entrada vai ser mais abaixo desses 1.110 pontos, de repente dá para pegar uns 800, 700, que é ponto para cacete. Vamos ver. Tá bom? Então é isso, esse é o mapa de hoje. Beleza, galera? Encerrando o Morning Call. Bons trades a todos, muito cuidado, bunda na parede e antes de botar a bunda na parede, verifica se a parede não é de drywall, tá? Verifica se não tem um glory hole ali para não sair falando fino no final do pregão. Beleza? Abraço.